O Cortiço, de Aloysio Azevedo. Estamos no capítulo 2. Esse é o terceiro vídeo sobre este capítulo. Bom, como prometido, vamos começar fazendo uma digressão para falar sobre os títulos no Brasil Império. É claro que aqui a gente está tendo uma noção bem superficial. O objetivo dessas nossas pesquisas é simplesmente entender o livro. A gente precisa de conhecimento suficiente só para entender aqui. Entendemos aqui, acabou. E se a gente se interessar é outra história, né? Se eu vou me interessar para ver a história disso, por exemplo, dos títulos, etc. Mas eu achei um artigo bem interessante. Coloquei o link ali na descrição. No nosso Quizlet. Do site Aventuras na História. Okay? Então eu vou ler para você e vamos ver se a gente comenta alguma coisa ou só ler. O que significavam os títulos de nobreza no Brasil? Barão, visconde, marquês. Os termos foram concedidos ao longo do século XIX para cerca de 1000 pessoas. Mas eles realmente significavam alguma coisa? Em 1830, o historiador inglês John Armitage, que morava no Rio de Janeiro, ironizou o hábito exagerado de se concederem títulos de nobreza no Brasil. Em nota publicada pelo jornal Aurora Fluminense, ele calculava, que é a frase dele. A monarquia portuguesa, fundada há 736 anos, tinha em 1803 16 marqueses, 26 condes, 8 viscondes e 4 barões. O Brasil, com 8 anos, encerra 28 marqueses, 8 condes, 16 viscondes e 21 barões. Isso antes do Dom Pedro II, claro, né? Ele escreveu isso em 1830. Progredindo as coisas do mesmo modo, teremos em 2051, que é quando nossa nobreza titular deve contar a mesma antiguidade que de Portugal, percebeu? Quando o Brasil for tão velho quanto Portugal, que ele deu, sobre o qual ele deu os números, né? É quando a nossa nobreza titular deve contar com a mesma antiguidade de Portugal. Que Portugal tinha em 1803. Então a nossa nobreza vai contar com 2.385 marqueses, 710 condes, 1.420 viscondes e 1.863 barões. Né? Ele fez esse cálculo se as coisas fossem crescendo desse jeito. Quando acabou nossa monarquia, estava longe de cumprir a previsão de Armitage. Mas a disposição para criar nobres foi grande enquanto o país teve imperador. De 1822 a 1889, que é quando aconteceu o golpe da República, foram concedidos 1.278 títulos. Okay? 1.278 títulos é muita coisa se a gente guardar as proporções da população do Brasil naquela época. Os negros, por exemplo, e os pobres não estavam inclusos, mulher não estava inclusa, eu creio. Então é muita coisa, né? Proporção pela, digamos, a população elegível, né? Diferente de outros países de nobreza mais antiga, como a Inglaterra, os títulos brasileiros não eram hereditários e custavam dinheiro. Oficialmente serviam, isso é a explicação oficial, para recompensar serviços prestados à pátria. Foi por seu desempenho na Guerra do Paraguai, por exemplo, que Luiz Alves de Lima e Silva tornou-se um dos 3 duques do Brasil. Os outros 2 foram do Santa Cruz e a Duquesa de Goiás. Sabe? Olha que interessante. Então a gente tem a resposta para aquilo que eu comentei. Mas não era preciso ser um grande herói para receber a honraria. Em um anúncio de 12 de outubro de 1826, Dom Pedro I criou 23 novos marqueses. Os títulos foram dados a 980 pessoas. Algumas eram agraciadas mais de uma vez, como José Francisco de Mesquita, que ganhou 5 designações, entre elas Conde de Bonfim. Com a proclamação da República, as posições de nobreza perderam a validade. Ainda assim, 120 anos depois,
e elas permanecem no imaginário brasileiro e em milhares de ruas, cidades e instituições que remetem aos tempos em que o título era fundamental para a ascensão política e social. Veja a seguir a hierarquia dos títulos e o que significava originalmente na Europa. Bom, eu não vou fazer essa grande digressão aqui, mas eu vou só ler e fazer uma observaçãozinha em relação aos valores, né? Duque. Lembre-se que eu dei para você, né? Abaixo do príncipe, duque a gente está indo do maior, hierarquicamente, ao menor. Então, o duque, etc. E no final tem uma notinha. O título custava 2,450 mil réis. Marquês. Preço. 2,20 mil réis. Eles tentam fazer uma conversão, assim, eu acho que é sempre mais complicado, mas seria, de acordo com esse site, 292 mil reais, ok? Conde, 1 conto, 575 mil réis. Visconde, 1 conto e 25 mil réis. E barão, 750 mil réis. Duas observações bem importantes aqui, né? Novamente, eu não sou especialista, mas é só a gente pensar com um pouco de lógica. O artigo dá a entender assim que era uma vitrine, né? Então, olha, aqui você tem esse dinheiro, pode vir comprar. Certamente não era isso. Bom, se você é historiador, talvez você possa provar que eu estou errado e eu estou disposto a aceitar o meu erro, mas deveria haver ali todo um jogo político, não é você ter um dinheiro e você compra um título. Deveria ter o jogo político, aí você tem que ter as conexões certas, talvez você tenha que provar algo sobre o sangue, repare sobre o Miranda, né? Sobre se você tem sangue nobre, ou pelo menos algo que possa justificar, e aí pelo menos algum ato assim que possa dizer, poxa, ele fez um bom trabalho pelo Brasil, alguma coisa assim, né? E aí, além disso, como se fosse assim, pagar os trâmites, as honrarias, etc., e você entrava com seus contos de réis ali, né? Essa história de valia tanto e simplesmente isso para mim parece muito, muito suspeito e até ridículo. Bom, essa é a primeira coisa. A segunda, lembre-se que parece valores bem baixos, né? Lembre-se que a mulher do Miranda trouxe 8. Quanto que a mulher do Miranda trouxe? 80 contos de réis, né? Deixa eu só checar aqui, mas eu tenho quase isso, 80 contos de réis. Olha, se a gente vê por isso, 80 contos de réis, e ele quer ser só um barão, né, que é menos de 1 conto de réis, 750 mil réis, então pronto, ele pode comprar, né? Então repare, provavelmente esses valores aqui a gente está falando, quer dizer, provavelmente não, seguramente foi lá na época do Dom Pedro I, teve a valorização natural da moeda, e bom, a gente não sabe, né, com o Dom Pedro II os títulos podem ter aumentado muito mais de valor, etc, etc. Porque se fosse assim, ele não precisava economizar tanto assim para comprar um título. Se fosse como o artigo fala, né? E se a gente não levasse em conta a passagem do tempo, ele poderia lá comprar o título de duque, né? Só príncipe não se compra, o título de príncipe não se compra. Podia comprar o título de duque, que era lá 2 contos e meio de réis, né? Então vamos ter isso daqui, vamos guardar as devidas proporções. Mas o que parece pra gente? Parece que deveria ser alguns contos de réis. Lembre-se que o Miranda não tem 80 réis na mão, 80 contos de réis na mão, é claro, está tudo aplicado, tem imóveis, etc. E parece que há todo um trâmite político ali que ele vai ter que empregar. E isso também vai dinheiro. Pense, não só dinheiro, eu não diria de suborno, não é... Pode acontecer, é claro.
Mas não é isso. Se eu quero entrar nessa grande sociedade, eu tenho que dar festas, eu tenho que atrair amigos importantes, né? E eu tenho que frequentar lugares caríssimos. Eu tenho que, de algum modo, por exemplo, convencer as pessoas que eu tenho bom gosto. A minha casa, é decorada com um bom gosto, para que os meus amigos voltem e se tornem amigos realmente, e aí essa influência me ajude nos trâmites de conseguir o título. Volto a enfatizar, não é um propósito simples, lembre-se que agora é o propósito da vida do Miranda, ok? Ele vai morrer, mas pelo menos ele vai morrer como barão, né?